Exato. Então, pessoal, vamos pegar essa situação aqui e compreender como globalmente essa projeção cilíndrica de sombra funciona. A gente consegue aplicar para qualquer tipo de sólido, não somente, sei lá, ogivas, enfim, qualquer coisa desse sentido. Certo? Considera que isso aqui seja um volume, certo? Ele tem 1 de largura, 2 de comprimento e 1 de altura, certo? Joia, o que nós temos feito? Tem meus azimutes passando pelos limites, né? Aí, uma unidade. Eu determino qual é a altura do sólido, né? Está aqui o sólido a altura do sólido rebatido, né? E aí, com isso, o que nós fazemos? Considerando que a elevação do Sol seja, sei lá, 30 graus, por exemplo, está lá a projeção da sombra até onde ela vai, certo? Isso é o que a gente tem feito até agora, né? Quer dizer, que vocês fizeram. Só que, vamos imaginar uma outra situação. E aí deixa eu tirar isso tudo do jogo. Se eu disser que eu estou passando um corte nesse plano, o que vai estar acontecendo nesse rebatimento? Quer dizer que meu rebatimento vai estar sendo isso daqui, certo? Nós vamos ter aqui essa parede nesse ponto, essa parede nesse ponto, certo? E toda essa linha inclinada na superfície do objeto, toda a linha inclinada na superfície do objeto, certo? Joia, com isso, ao passar os raios solares pela situação, o que acontece? Nessa situação aqui, o raio solar não entra, ele precisaria entrar dentro do objeto. Então, aqui ele não passa, aqui ele não passa, aqui ele não passa, e aqui ele finalmente passa e chega no chão, certo? Essa situação que a gente está vendo aqui, deixa eu apagar o excesso, essa situação que a gente está vendo aqui, ela vai se repetir ao longo de toda essa aresta, não é? Então esse rebatimento que eu estou fazendo aqui é válido e verdadeiro para essa posição. Vou até marcar ela aqui, uma bola, só para a gente não perder o lugar. Então toda essa situação é válida para essa posição, é válida também para essa posição aqui, é válida também até essa posição aqui, certo? Vai ser válida também para, por exemplo, essa posição aqui, certo? Vai ser válido também até essa posição aqui, certo? E a partir de onde ela começa a ser válida? A partir desse ponto aqui, correto? Que a gente já marcou lá. Por que é só daqui até lá? Explico. Imagina que a gente pega essa curva e desce ela um pouquinho mais. Os cortes agora está passando nessa posição. Percebe? Nesse ponto, a seção é um pouco mais curta. Não tem problema. Mesmo assim, eu consigo aonde que a sombra está chegando no chão, não é? Se eu for um pouquinho mais para baixo com isso, da mesma forma, olha lá. Certo? Até onde isso vai? Até esse ponto. Só que quando, olha só que interessante, quando chegar nesse ponto, se parece familiar para você, o que acontece? Eu tenho quantos cortes? Só nesse ponto, literalmente. Isso não existe, isso não existe. E ele chega aqui nesse ponto, não é? Então isso significa dizer que, vamos lá, significa dizer que até essa posição, toda essa aresta está sendo projetada no chão como sendo sombra, atravessando todos esses pontos, que nada mais é do que uma linha reta. Percebe? Deixa eu tirar todos os círculos que eu fiz. Oh, cara.
ele fica literalmente igual a uma linha reta. É como se desse ponto eu tivesse então a minha sombra acontecendo até lá e desse ponto eu tivesse a sombra acontecendo até lá. O que acontece nos pontos anteriores? A mesma coisa. Se eu pegar, por exemplo, aqui nessa situação, tenho isso aqui, correto? A sombra no chão vai ser só até aqui. Marco de novo esse ponto. Desloco todo esse meu conjunto ainda um pouquinho mais para a esquerda. Olha lá, está chegando no chão nesse ponto aqui. E assim vai embora. Até que ponto? Até que eu esteja passando um corte nessa seção aqui. Não tem espessura e acontece exatamente o que você já conhece, certo? Que é isso aqui. Não tem nenhuma dessas bolas, eu só usei elas para marcar a posição. E entre esse intervalo então todo eu tenho sombra. De que forma isso me auxilia a entender o que aconteceria num hemisfério, como você falou? Então, Azat, olha só. Tenho aqui um hemisfério, certo? E eu tenho o plano passando exatamente no diâmetro do hemisfério, passando exatamente pelo centro do hemisfério, né? Então, se eu pegar a seção, que é o cruzamento entre esse plano, passando exatamente pelo meio, com o hemisfério, o que eu vou ter? Vamos lá? Eu vou ter esse arco aqui, que nada mais é do que metade da minha circunferência, certo? Se eu desloco meu plano para metade do raio, olha só, a distância para cá encurtou bastante, a distância para cá continua muito maior. Se eu olhar aqui na horizontal, olha só que interessante. A distância daqui para cá e daqui para cá é a mesma, certo? Só que as alturas vão reduzindo progressivamente, certo? Numa constante geométrica. Então, peço a intersecção dos dois para eu ver quem seria o meu plano, certo? Da mesma forma, se eu pegar metade da metade, aqui, quando eu peço a intersecção deles, e da mesma forma peço metade da metade aqui, ou seja, dividir em 4 partes, eu tenho aqui todos os meus planos resultantes, certo? Dessas seções que eu fui fazendo no meu hemisfério, né? Como é que eu encontro isso? Vamos lá. Uma vez que eu tenho essa situação aqui, eu tenho minha linha de azimuth passando exatamente pelo centro da circunferência, certo? Então, nesse ponto, eu sei que a minha altura vai ser exatamente igual ao meu raio, certo? Porque está passando exatamente pelo meio. Então, eu vou ter como rebatimento dessa situação aqui, tenho o ponto mais alto sendo exatamente o raio, e vou ter aqui, então, essa linha verde, esse arco verde como sendo o rebatimento desse plano da circunferência. Passo a minha linha solar, no meu ângulo de inclinação do Sol, pela tangente a isso, e encontro até onde a sombra dessa situação vai estar projetada no chão. Que no caso vai ser aqui. Joia. Vamos fazer a mesma coisa agora para metade da metade aqui da distância. Isso aqui. O que acontece nessa posição aqui? Certo? Eu vou ter o meu arco saindo desse ponto, chegando nesse ponto, só que a altura dele não vai ser essa daqui, vai ser essa daqui, certo? Então, determino que a altura é essa, faço um prolongamento da minha altura até lá, certo? Deixa eu tirar isso aqui da frente para não atrapalhar o entendimento. Então, a distância que eu tenho aqui da minha altura, rebatida para o chão, passando pelo começo, chegando até o final. Ou seja, a seção da minha circunferência nesse plano é literalmente essa daqui. Quando eu faço a projeção solar pela tangente aqui, eu encontro que que a sombra está chegando nesse lugar do chão. Próximo passo,
mesma coisa. Vou restringir aqui. Vou pegar o meu azimuth passando pela metade dessa distância, ou seja, 1/8, certo, do meu raio. O que eu vou ter com isso? Tiro aqui, não preciso disso. Joia! A minha altura para o rebatimento vai ser o meu arco saindo desse ponto, chegando nesse ponto, com alguma altura para lá. Qual é esse tamanho de altura? É esse. Faço aqui a minha circunferência. Meu arco começa nesse ponto, passa pela altura máxima, chega até o chão. Não existe mais nada aqui. Com isso em mente, está passando aqui pela tangente para saber até onde o Sol vai, né? Projetar sua sombra, e assim vai embora. Eu posso fazer infinitos cortes pensando nessa lógica, por exemplo, fazer um bem menor aqui agora. Eu posso fazer infinitos cortes nessa lógica, tirando infinitas seções dessa minha esfera, tendo um resultado cada vez mais preciso a respeito da projeção da sombra. Da mesma forma, aqui, certo? E aí, por último, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, não é? Joia. Só que quando eu faço isso, qual é a altura do meu hemisfério nesse ponto? É 0. Ou seja, é literalmente em cima dele. Com esse conjunto de informações, olha só que interessante o que eu tenho. Vou deixar isso aqui de novo na metade da circunferência. Com esse conjunto de informações, eu posso simplesmente ligar os pontos. E eu consigo, muito aproximadamente, o que vai ser o meu traçado de sombra desse hemisfério. Percebe? Quanto mais segmentos eu colocar aqui no meio, maior vai ser a minha precisão. Aqui pelo CAD especificamente, se eu quisesse, eu poderia aproximar isso com mais facilidade. Eu poderia, ao invés de traçar com de trabalhar com linhas retas, eu poderia trabalhar com elipses, né? Eu posso pedir simplesmente para ele poder converter isso em curva, né? E aproximar, só fazer uma coisa aqui, aproximar as curvas exatamente de onde me interessa, que são esses pontos todos. Posso pedir para ele rebater para o outro lado. Vai lá. Aqui eu tenho agora então a sombra de um hemisfério no chão, ok? Qualquer coisa pergunta de novo. Um abraço.